A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento. Tenha Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. E Tenda Praia Grande Aviação 24 horas. Segunda a sábado. Mais tempo para a sua economia. Jovem Pan. 7h02. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora, você acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Você, ouvinte, participa do Jornal da Manhã, junto com os comentaristas desta terça-feira, o empresário de marketing, marqueteiro Danilo Martins, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, e você, ouvinte da Jovem Pan, que manda para a gente informação, manda para a gente opinião, por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Bom dia, Paulo Andrade. Bom dia, Paulo. Bom dia, Benjamin. Bom dia ao Danilo e aos ouvintes e telespectadores da Rádio Jovem Pan. Você, ouvinte, acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet, de qualquer lugar do mundo, www.jovempansantos.com.br ou pelo aplicativo Jovem Pan Santos, que está na loja do celular, fácil de instalar. Pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos, pelo facebook.com/Jovem Pan Santos, você acompanha imagens do Jornal da Manhã Litoral Paulista e participa direto pelo chat, não precisa nem mandar mensagem para o WhatsApp. Nós vamos começar conversando com o Danilo Martins, um tema que a gente quer ouvir o ouvinte, telespectador da Jovem Pan hoje também. A guerra digital entre os candidatos, pré-candidatos, né, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Tem milícias digitais, os dois, Danilo? Bom dia. Bom dia, Paulo Schiff, Paulo Andrade, Benjamin e aos nossos ouvintes que sempre nos acompanham. Olha, milícias digitais é um termo muito complicado para falar das duas partes, né? Tem um desdobramento até curioso essa campanha, que em breve pode ser que agora nós fiquemos sem o Telegram. Eu já vou falar disso na sequência. O que acontece é que existem bases muito fervorosas de trabalho, que são propagadoras de notícias, né? Muitas delas fake news, que atuam sim para os dois lados. Do mesmo modo que o Bolsonaro tem os bolsonaristas, tem os moristas do outro lado, os lavajatistas, né, que apoiam o trabalho do ex-juiz, né, e concorrente aí, postulante a cargo de presidente, o Sérgio Moro. As pessoas, elas de um contexto geral, elas precisaram adotar um lado, né, a polaridade, essa divisão, esse fla-flu que foi dado na política, fez com que todo mundo saísse de cima dos muros e você é obrigado a adotar um lado. Muitas vezes esse lado às vezes não está certo, né? Muitas vezes ele possui erros, mas dentro desse rachão, o que acontece é que não importa o que está sendo veiculado, contanto que o seu candidato, né, o seu time do coração aí tem um trabalho mais eficiente. Então existem grupos, diversos grupos internos de ambas as partes, que trabalham divulgando notícias e conteúdos criados pelos marqueteiros. E existe hoje uma guerra digital com o Moro atacando o Bolsonaro e vice-versa, o Lula sendo atacado e devolvendo algumas coisas no ponto de vista da questão de roubo, né? Aquela questão de roubalheira lá, do que ele sempre foi atacado. E hoje o STJ procura conversar com todas as redes das quais as notícias ficam armazenadas, principalmente o WhatsApp, né, as mídias sociais e o Telegram. E dentro delas, o Telegram não aceitou. Como não tem representação aqui no país, não quis participar deste bate-papo informal, deste café, entre aspas, e sofre risco aí de estar desativado durante o período eleitoral. Justamente para que se evite os disparos em massa, a milícia digital, como você citou, que existe aquela questão do gabinete do ódio, né, da qual já tivemos demonstrações e provas de que a família Bolsonaro assume, né, mexe
tem sim uma rede digital muito forte, com blogueiros lá, o Alan dos Santos, entre outros, aquele Trovão, né, o Caminhoneiro. São pessoas que participam como testa de ferro, né? Nessa milícia digital, entre aspas, são mais fervorosos, mas cada isso aí não tem problema nenhum, né? Você ter um partido muito mais forte, você defender as suas ideias, mas eles propagam sim fake news, trabalham com as redes sociais, influenciando uma série de pessoas com blogs que são fakes e notícias fakes. Então essa questão da briga entre Moro e Bolsonaro vai longe e o Lula está fazendo certinho, ele se afastou. Era isso que eu ia perguntar, o Lula se afastou. É claro, né? Ele tá com a, com a faca e o queijo na mão. Para que ele vai ficar dando a cara a tapa ali? Hoje, até o Bolsonaro e o Moro já perceberam que eles estão se desgastando, né? Mas essa briga não vai parar por aqui, vai longe. E agora cada vez mais as bases estão se alimentando, consolidando, tá vindo dinheiro para a campanha e a tendência é que as notícias e os portais de cunho duvidosos vão surgindo cada vez mais em maior quantidade. Eu tinha a impressão, Benjamin, que o Moro não tinha esse aparato digital que o Bolsonaro tem já desde a eleição de 2018, né? Ele recebeu, inclusive, uns palpites, né? Teve uns palpites do Steve Bannon, o mago lá da campanha do Trump nos Estados Unidos. Ele esteve no Brasil em agosto de 2018 conversando com os filhos do Bolsonaro, mais especialmente com o Eduardo Bolsonaro. Mas o Moro herdou o Movimento Brasil Livre, que esteve com o Bolsonaro na eleição de 2018, aí desgarrou do bolsonarismo e apoia o Moro. E o Movimento Brasil Livre, o Danilo me explicava antes de começar o programa, tem um exército digital, né? Bom dia, Benjamin. Bom dia a todos, bom dia aos Paulos, bom dia ao Danilo. Como é bom começar amanhã assim com uma pauta bem leve. Eu acho que a gente tem uns jeitos de interpretar essa situação. Primeiro, assim, só para não perder a piada e a verbe, já me perguntaram se quem defende o Moro são os humoristas. Essa foi do bem nível. Fraquinha. Né? Eu sei. Vou melhorando. O programa está começando. Deixa para o churrasco de domingo essa. A pauta chegou ontem à noite, não deu tempo de preparar direito. Mas vamos continuar. A gente vive um mundo de rápida transformação. O Danilo é o mais jovem de todos aqui, quase 20 anos apenas, um garotão. Obrigado. Ele não vai lembrar do que eu vou falar com vocês, ouvintes. Antigamente, enchia a nossa paciência receber panfleto em casa pelo correio, caixa postal ficar lotada de propaganda, de jornal. Depois inventaram o spam. O e-mail era o inferno, você abria a tua caixa de e-mails e só tinha notícia e venda. Agora inventaram a mídia digital. Eu não acredito, Paulo, que a justiça vai conseguir controlar nem as fake news, nem essas grandes replicadoras de notícias. Porque hoje você compra pacotes de inserção em WhatsApp, Telegram, por centavos. Por que eu não acredito? Porque a gente não consegue regularizar o maldito telefone que fica recebendo propaganda da Claro, da NET, da Oi. As agências reguladoras não conseguiram fazer isso. Segundo ponto, a gente percebe que essas mentiras contadas muitas vezes viram verdades. E o tiozinho do WhatsApp, infelizmente, acredita nas maiores barbaridades. Eu não esqueço. Todos os dias, eu abro o jornal virtual e procuro a notícia. Bolsonaro acha a mamadeira de piroca na escola. Ou o kit gay finalmente foi encontrado. Não faz tanto tempo que essas notícias corriam no teu WhatsApp. Menos de 4 anos. E as pessoas acreditaram piamente nessas notícias. Então, assim, a gente precisa ainda evoluir muito. Mas o principal, e aí eu vou puxar o saco do patrão, eu acho que um dos caminhos é quem te informa. Qual é a mídia que você escolhe? Se você escolher, crer no tiozinho do WhatsApp, vai ser fácil fazer fake news. São 3 pontos aqui rápido. Primeiro que eu peguei essa época da panfletagem, eu adorava, porque eu tinha um vizinho que eu não gostava, e toda vez que eu via a caixinha dele, eu enchia de panfleto, eu pegava os meus e colocava na dele, arrancava do meu e socava no dele, assim, era um caos, ele era barulhento pra caramba. Danilo, você imagina no tempo
das plaquinhas de argila, do Não. Código Hammurabi. Tem um personagem nosso aqui no jornal que mandava spam em placas de argila. Placa de argila é sacanagem. Depois disso, eu adotei o sinal de fumaça. Mas a segunda coisa vamos falar de um case aí que foi muito memorável. Lembra da Leda, né? Aquela jornalista, a Leda Nagli, famosa, né? Bem conceituada, montou aí o seu canal recentemente, voltou para o mercado. Ela não compartilhou aquela fake news que ela recebeu do grupo do WhatsApp, do assassinato que o Lula e o STF estavam planejando a morte do Bolsonaro, e ela compartilhou aquilo como se fosse uma verdade. Depois ela disse, é no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de estudos. Diariamente, novos portais vão chegando com nomes muito estranhos, né, uns nomes meio sugestivos, sempre atrelado a uma marca forte, e eles disseminam isso de uma maneira muito tranquila, porque é o que você falou, não tem impunidade, né? E com certeza não vai ter, porque a gente não tem braço para fiscalizar isso e a justiça é muito branda. Na semana passada eu recebi uma postagem de um amigo, empresário, inteligente. Ele mandou uma postagem assim: Lula é acusado de tráfico internacional de drogas e apela ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão da Justiça dos Estados Unidos. Eu voltei para ele e falei, que absurdo isso que você me mandou, né? Ele, não, mas pode ser que seja verdade. Pode ser. Pode Exato. ser que seja verdade. A notícia era de um general venezuelano que foi preso e extraditado para os Estados Unidos e citou que tinha a colaboração do governo do Chávez na época, com o governo do Lula, não tem nada a ver com tráfico internacional de drogas. Ele falou, não, mas pode ser que seja verdade. 50% de chance, né? Pode ser que esteja certo, pode ser que seja mentira, né? Pô, uma maravilha. Pode ser que vai seja que cola, verdade, é grave, né? Eu e você, ouvinte, como é que você se coloca aí na guerra digital entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro? 7 horas e 13 minutos, uma Repita. médica... 7 horas e 13 minutos. O corpo de uma médica de 30 anos foi encontrado dentro do banheiro do pronto-socorro de Cubatão, na madrugada de segunda-feira, na madrugada de ontem. Ela estava trabalhando de plantão, Ana Carolina Borges Gorga, e a polícia ainda não tem nenhuma indicação o que aconteceu aí para o corpo dessa médica ter sido encontrado dentro do banheiro do pronto-socorro de Cubatão, onde ela estava trabalhando, estava dando plantão. 7 horas e 14 minutos. Repita. 7h14. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. Procura um colégio onde os professores têm paixão por ensinar, onde o ensino é forte, a metodologia é exclusiva e ainda é campeão no Enem e nos principais vestibulares, onde seu filho é único, mas único de verdade, e que ser bilíngue não é só uma opção. Bem-vindo ao Objetivo. Aqui tem tudo isso e muito mais, da educação infantil ao novo ensino médio. Venha nos conhecer. Matrículas abertas. Saiba mais em objetivobaixada.com.br. Objetivo, força no ensino, sucesso na vida. Na dúvida na hora de escolher o que é melhor para a segurança da sua casa? É mais simples do que você imagina. Com central de monitoramento 24 horas por dia, aplicativo exclusivo e aviso à polícia em casos confirmados de invasão, a Verisure traz o que há de melhor em sistema de alarme monitorado. Ligue 0300 50 50 280 e descubra a melhor forma de proteger a sua casa. Verisure. Protegemos o que realmente importa. Aposentados e pensionistas com alguma patologia, como câncer e outras doenças, saiba que você pode ter até os últimos 5 anos do imposto de renda restituídos. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 13 99166 7987 ou acesse livreisenções.com.br. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7 horas e 16 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, comportamento, tendências, hábitos, costumes, com a psicóloga Paula Carvalhais. No começo desse ano, a Organização Mundial de Saúde catalogou a síndrome de burnout como doença funcional. A Priscila Abdala, médica que faz o quadro de saúde também às terças-feiras aqui no jornal, já comentou sobre isso. A Paula Carvalhais, psicóloga, vai abordar a síndrome de burnout pelo lado psicológico, né?
como é que ela é provocada, como é que a gente pode evitar, qual é o tratamento? Paula, bom dia. Muito bom dia a todos. Então, a Priscila abordou as mudanças que aconteceram no CID-11, né? Eu falo que doenças evoluem e os protocolos para diagnóstico, para tratamento também mudam. E a gente segue duas bíblias, que são o DSM-5 na área mental, né? E o CID-11 agora na classificação de doenças. Mas o interessante é o seguinte: no CID-10 já aparecia o burnout, nós já usávamos o termo, mas relacionado ao estresse em geral. E a mudança que teve no CID-11 é que coloca como fenômeno ocupacional, não como doença propriamente. Então, hoje a gente vê que 75% das pessoas já sentiu um grau de esgotamento ligado ao trabalho e que 52% relatam esse fenômeno. Na verdade, o burnout, que é a chama que apaga, ela vai dando um esvaziamento na mentalização da pessoa e na capacidade que ela tem de trabalho, né? Os sintomas envolvem um cansaço, uma estafa, problemas somáticos, um esvaziamento da capacidade de trabalho, um distanciamento do trabalho. A gente vê, por exemplo, o humor negro é uma coisa que vai aparecendo cada vez mais como defesa, né? A gente percebe na área de saúde isso é visível. E, na verdade, o burnout começou a ser descrito nos anos 70 por um psicanalista americano que criou uma clínica gratuita em que os profissionais doavam o seu tempo, e ele percebeu que as pessoas foram ficando tão esgotadas que elas não suportavam trabalhar. Os profissionais de saúde trabalham 14 horas ou mais, em média, diariamente, e essa é uma das questões, a sobreposição das tarefas, o amontoado de coisas por fazer, a necessidade de salvar, a onipotência de que você tem que fazer sempre, a competição no meio de trabalho. Então, tudo isso gerou uma série de problemas e essa estafa apareceu de forma muito visível e foi descrita pela primeira vez como a síndrome de esgotamento, como burnout. Então, na saúde, nós sempre percebemos as áreas difíceis e na saúde nós temos também a fadiga por compaixão, onde a gente trabalha em áreas muito difíceis que envolvem muitos sentimentos nossos, acaba por acontecer essa fadiga em que a gente fica sentimentalmente tão esvaziado, afetivamente tão esvaziado, que não consegue mais trabalhar. Aí esse termo passou a ser usado em outras áreas de trabalho, e hoje em dia ele é usado em todas as áreas, e isso mostra que, Paulo, você falou como é que a gente lida com isso. Sempre eu digo que a supervisão, a mentoria no trabalho, a terapia, é sempre um recurso para você passar limpo os sentimentos e fazer uma blindagem por causa do grau de envolvimento que você tem com o trabalho. O home office, às vezes, o trabalho em casa veio piorar isso, porque você estar sempre no ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho te remete a esses sentimentos, e no trabalho em casa você está no ambiente de trabalho. E a sobreposição de tarefas, a necessidade de organizar, ela às vezes cobra mais da pessoa, a extensão também do horário. As pessoas têm dito que em casa elas têm mais dificuldade em estabelecer os limites de horário. Então, são cuidados que você tem que ter, férias pequenas, às vezes espalhadas durante o ano, são melhores do que férias muito grandes, mas para você ter um certo distanciamento do ambiente de trabalho, hobbies, interesses, pensar em outras coisas, elaborar as emoções, conversar a respeito do que se sente no trabalho, tudo isso ajuda, mas eu acho que o principal é uma humanização do ambiente de trabalho. E quando eu falo em humanização, eu não digo em só colocar brincadeirinhas para fazer o ambiente alegre, divertido. Não, isso pode ser até uma técnica usada principalmente em trabalhos criativos. Mas eu acho que a estratégia da humanização, de você ouvir as pessoas, de ter mentoria no trabalho que possa perceber quais são as dificuldades, às vezes de fazer mudanças pequenas, ou até de apoio, de ajuda, a gente ajudar o outro, e avaliar os nossos sentimentos e os sentimentos das pessoas que trabalham com a gente, tornar a carga mais leve,
das metas, das expectativas, e fazer um ambiente de maior cooperação em vez de competição é necessário. É que agora questões sobre as relações abusivas no ambiente de trabalho foram levantadas, e o assédio moral é visto como uma das coisas que pode piorar. Então, se nós já somos o povo mais estressado do mundo, segundo as estatísticas, já há uma predisposição para o estresse, esse estresse crônico do ambiente de trabalho pode piorar e levar ao burnout. Então, gente, toma cuidado conosco. Eu falo sempre que a pandemia deve servir para a gente avaliar como a saúde é fundamental, e hoje, em tempos de pandemia, tanto os profissionais de saúde estão esgotados, eu tenho falado constantemente em rever carreira, em criar serviços de apoio a esses profissionais, né? Essa fadiga por compaixão está muito exagerada. Nós temos profissionais que choram quando vão falar com as famílias, que se emocionam depois ou antes ou durante. Então, é muito difícil a gente lidar com essa sobrecarga de emoções numa época que exige tanto da gente. Então, vamos pensar na saúde. Quanto mais preparados nós estamos física e emocionalmente, e quanto mais nós sabemos simbolizar as nossas emoções, quanto mais nós somos humanos e não exageramos nas cobranças nem na competição, mais a gente consegue lidar com esses fenômenos emocionais. Afinal, a Organização Mundial de Saúde, que esse ano decretou que o esgotamento profissional era uma doença ocupacional e pôs em relevo essa mudança no CID-11, ela também decretou há algum tempo que o sofrimento emocional seria a maior doença de todos os séculos, porque ela está relacionada a todas as outras crises econômicas, sociais, de saúde e tal. Somada a isso, nós temos o sofrimento emocional. Então, nos cuidarmos e cuidarmos do ambiente em que a gente trabalha ainda é a melhor forma a fazer. Esse foi o quadro de comportamento apresentado todas as terças-feiras no Jornal da Manhã Litoral Paulista pela psicóloga Paula Carvalhais. Paulo, obrigado pela análise e uma ótima terça-feira para você. Muito obrigada para todos nós, para vocês aí no trabalho. 7h24. Tem uma notícia de hoje, que morreu aos 74 anos, o escritor Olavo de Carvalho. A gente pode definir como escritor, como influenciador, como filósofo, que era como ele se autodefinia, apesar de não ter tido a formação acadêmica nessa área. Ele morreu nos Estados Unidos, deixa 8 filhos e 18 netos. Ele era um ícone do conservadorismo brasileiro, guru do bolsonarismo, tinha problemas de saúde e anunciou que tinha sido infectado pelo coronavírus há uma semana atrás, no dia 16. Acho que eu vou caçar, né, Paulo, a palavra do Benjamin e do Danilo em relação ao Olavo de Carvalho, porque, Benjamin, você leu algum livro do Olavo de Carvalho? Não, só fala sim ou não. Eu li e não gostei, não. Eu não li e não gostei. Ó, não leu. Você leu, Danilo, algum livro do Olavo de Carvalho? Trechos não me deu vontade, não. Eles têm direito de falar alguma coisa, ô Paulo? Tem, mas não tem. Né? Tem, mas é melhor não, né? Não, o cara ficou em cima do muro. Tem, mas não tem. Como que é isso, Paulo? Se eles são comentaristas, eles estão para comentar, mas assim, comentar de alguma coisa que eles têm a vaga lembrança, não dá. Né? Eu não gosto do Paulo Andrade comentando, eu prefiro o Bolsonaro comentar. O Bolsonaro tinha que comentar essa notícia. Então, eu li um livro do Olavo de Carvalho, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Eu li no começo do governo do Bolsonaro. A piada está pronta, para entender o pensamento do guru do bolsonarismo, né? A minha avaliação é de que o texto do Olavo de Carvalho era excelente, ele escrevia muito bem, a técnica de escrita muito boa, mas o conteúdo muito ruim, assim, as ideias muito atrapalhadas e sem embasamento, né? Não gostei do que li também. Eu reconheço no Olavo de Carvalho, é mentira que eu vou caçar a palavra de vocês, é brincadeira, vocês vão comentar, a morte do Olavo de Carvalho é um fato, mas a impressão que eu tenho que o Olavo de Carvalho tem um mérito de ter sido a única voz que se levantou da direita, que teve coragem de se levantar, como a crítica quando a esquerda era completamente hegemônica no país, no pós-ditadura militar, né? Então ele tem esse mérito, o Olavo de Carvalho, mas as ideias muito atrapalhadas, Danilo.
Eu ia fazer uma comparação quando você fala de ter o mérito em se levantar e ser a única voz, mas eu não vou fazer porque ele morreu e eu vou preservar hoje o debate e tentar ser o mais sério possível. Como pessoa, a gente, obviamente, né, embora ele não tinha um bom relacionamento com a filha, né, um relacionamento bom não, ele tinha um relacionamento extremamente conturbado com a filha, né? Com a filha que mora no Paraná, né? Exato. Ela era Mas ele tem 8 filhos e 18 netos. Exato. Então, ela era bem opositora dele, né? Então, eu não sei qual que é o relacionamento dele. É uma pessoa, uma figura que eu nunca fui atrás para tentar entender, não concordo com as ideias dele, o que ele disseminava nas redes sociais, toda a mística que ele criou em cima, né? As lendas, os fake news que ele criou em cima da vacina, essa questão de ser o professor Olavo, né? Ele influenciou muitos ministros do governo Bolsonaro no início, que depois foram saindo, muitas pessoas do alto escalão, tinha uma força, assim, na questão política, ideológica, porque tinha opinião pública, né? Então, muitas vezes o Bolsonaro sentia pela base olavista ali, né, do Olavo de Carvalho, o que pegaria ou não pegaria das ações dele. Cara, que descanse em paz, é só o que eu tenho para dizer, né? Hoje eu não vou fazer nenhuma piadinha, nenhuma comparação muito polêmica, porque a figura morreu. Benjamin, As piadinhas sobraram para mim, então. você falou que Fique não com as leu piadinhas. e não gostou, né? Não. Por que é a piada do não leu e não gostou? O Olavo de Carvalho não dá para esquecer ou ignorá-lo. Até porque ele foi alçado a um posto que, a meu ver, ele não deveria ter estado, de grande filósofo. Ele é um filósofo mediano, mas assim, é uma pessoa de múltiplas facetas. Eu podia brincar de milhões de coisas. Ele escreveu livros e ainda conseguiu ter 8 filhos. Assim, e brigou com uma delas. Tá na média, tá bom. 1 em 8 é razoável. Mas qual era o meu problema com o Olavo de Carvalho? Não é por ele ser um filósofo da direita ou da extrema direita, porque é salutar você ter a troca de ideias. Quem nunca leu Nietzsche, quem nunca leu os outros filósofos, que não diz, mas a gente escuta isso. Mas eu acho que ele vai ficar conhecido como filósofo do ódio. É ele um dos responsáveis pela disseminação do linguajar do ódio. Alguns anos atrás, a gente não escreveria um livro dizendo que você era um imbecil. A gente tinha uma pompa e circunstância. Toda a liturgia dos cargos. Os escritores escrevem de uma maneira decente. Você não quer criar inimigos quando você escreve. Você quer fazer refletir. Então, os livros deles já me afastavam pelo próprio texto. Eu queria fazer um link, porque com ele, assim, falar do Olavo de Carvalho é falar de muitas coisas. É falar da viagem misteriosa que ele veio se tratar no Brasil, depois de falar tão mal das universidades públicas. É falar da saída misteriosa, que nunca a gente sabe como é que ele saiu, como é que ele entrou no Brasil. É falar do burnout também. É falar, e aí eu faço o link da Paula Carvalhais, porque eu não podia deixar de não falar nisso. Porque enquanto ela falava, o Paulo olhou para mim, quando ela falou que os profissionais trabalhavam 10, 12 horas. 14, ela falou. A gente trabalha mais. Eu vou dar o meu dia de hoje. Eu acordei às 7 horas para o Jornal da Manhã, primeira edição Litoral Paulista, e vou sair de trabalhar amanhã à noite às 7 horas, porque a gente faz o plantão da noite. E a gente começa a observar os primeiros sintomas, é muito um sintoma olavista, é o mau humor, é a piada ácida, é a intolerância, é o você ter surtos por besteiras. A irritação vai tomando conta do teu dia a dia. A gente linka com essa médica que faleceu no Hospital de Cubatão, uma morte misteriosa ainda, mas é uma morte suspeita. O que ela estava fazendo no banheiro daquele pronto-socorro? Como é que ela é encontrada morta? Aparentemente sem sinais de violência externa. É uma síndrome do burnout. A gente lembra que os profissionais de saúde, muitas vezes mal valorizados, eles são muito mais propícios, inclusive, para as intoxicações medicamentosas. Existem especialidades médicas que o risco de você virar dependente químico é 1/3 a 1/4 maior do que a população comum. O estresse e a facilidade do acesso. Não dá para não falar do burnout, que eu achei tão bonito, como ela falou, a chama que apaga. E é isso mesmo, é o cansaço. É o cansaço que toma de nós, poucos privilegiados que ainda temos emprego. Falar de cansaço no trabalho num país em que 14% da sua população não tem emprego é um pouco demais.
Eu vou fazer só um adendo aqui que eu achei interessante quando você faz esse falar do Olavo de Carvalho, lembrar e algo do gênero, né? Eu perdi muita gente nessa pandemia. O ano passado, para mim, foi uma coisa muito difícil. E embora estejam soltando algumas fake news que ele morreu de Covid, né? A família ainda não soltou a causa da morte, né? Então isso. Não, aí ele tinha problemas de saúde, tanto coronários, sim, exato, como de outro mas tipo. a que está rondando na internet é notícias de que E ele ele morreu de mesmo, concorrência. ele mesmo, ele anunciou no dia 16 que ele tinha sido infectado pelo coronavírus. Então ele Perfeito. adquiriu Covid, mas Perfeito. a gente não relacionou a morte com Covid. Não disse a gente. Eu disse que na mídia hoje os canais aí paralelos estão falando que ele morreu de Covid, né? Então ainda não se sabe, vamos aguardar. Mas voltando aqui ao raciocínio, eu perdi muita gente por causa da Covid, né? E ainda continuo preocupado com isso. Depois que o Olavo meio que surgiu, ele veio com força total, ele ganhou voz, e a rede social ela tem esse problema, ela deu voz aos imbecis, aos intolerantes, ela blindou muitos deles atrás de um teclado. Do dia para a noite, a pessoa que você gostava, que era seu amigo, já virou seu inimigo. As pessoas se tornaram mais intolerantes, né? E eu tenho um amigo que, esse daí eu faço questão de não falar de política, eu gosto bastante dele, a gente tem hobbies em comum, a gente se joga junto no final de semana, e ele não se vacinou até agora, pegou Covid aí, ficou mal, com perda pulmonar, tá com o pulmão bem zoado, e segue o Olavo de Carvalho, acredita, né, acreditava nas palavras do falso professor, né, auto-intitulado. Então, aquilo que eu disse, a gente se solidariza, é uma vida que se perde, né, toda a vida é importante, mas, desculpa, depois que ele apareceu na cena internacional e influenciou as nossas vidas de forma direta ou indireta, o mundo ficou, pelo menos aqui no Brasil, um lugar um pouco pior. Tem várias participações de ouvintes, inclusive sobre a morte do Olavo de Carvalho também. Mas vamos começar pelo começo aqui. O ouvinte Paulinho Alves, que é injustamente, eu já falei aqui, conhecido como Paulinho Knight, ele é Paulo Alves. Ele é injustamente conhecido como Paulinho Knight. Ele diz assim: bom dia, pergunta para o programa. Caso o Fifi não esteja, o Fifi vai estar amanhã, provavelmente. Acabo de passar por toda Ana Costa, não passei, nem vi um único ônibus. Para que faixa exclusiva de ônibus? Observação, amanhã feriado em Santos, a faixa exclusiva também funciona. Pior ainda, é uma pergunta válida, essa do Paulo Alves. Ele mandou essa pergunta às 6h58. A dúvida é se ele já tinha acordado ou se ele ainda não tinha ido dormir, né? Ele foi pescando, né? Toda vez que passava um ônibus, ele estava dormindo assim no volante, né? Brincadeira. A ouvinte Anitta mandou assim: bom dia, vocês sabem se pode levar as crianças sem comorbidades para vacina? Já pode, já né? pode, já está liberado para todas as crianças acima dos 6 anos aos 11 com Coronavac e de 5 anos com a Pfizer. Com a Pfizer, que ontem a Organização Mundial de Saúde reconheceu a vacina Pfizer com mais de 90% de eficiência e muito segura. O ouvinte Moura pergunta assim: o PT não tem exército digital? Todos têm exército digital, sejamos justos. Olha, Moura, a gente sempre falou aqui que o primeiro exército digital foi o do PT. E ainda a gente citava os campings do PT, eles faziam, que não foi pauta do momento, né? O PT e o Lula, tem que parar com esse, e o PT, cara, eles não estão no jogo agora, né? O Lula tá muito safo, ele tá quieto, a gente tá falando de uma pauta que foi boa do Bolsonaro. O ouvinte tem que parar de ser extremista, não é porque ele não foi citado porque a gente gosta dele, é porque ele não está nesse jogo. Mas a primeira, sim, que eu usei o termo milícia, a primeira milícia digital foi a do PT. Tinham, né, vídeos propaganda, eles faziam campings mesmo. Na época não tinha essa questão toda digital. Então eles pegavam a molecada, levavam para os acampamentos, faziam palestra com os influenciadores. Foi logo nos primórdios, né? Mas isso é muito antigo, isso é uma notícia antiga. É óbvio que não tem mais a força que tem, não tem a máquina, mas quando entrar no jogo vai entrar de forma forte. Com certeza tem muita gente que influencia por trás dos bastidores. Nós vamos fazer o teste da mídia digital do PT hoje, porque é a votação do Big Brother. E vamos ver se a Maiara vai sair ou não. O ouvinte Márcio Boldrin, ele se refere a uma participação de outro ouvinte de ontem, né? Dizer que 90% dos moradores de rua são drogados
é não ver realmente que o povo ficou muito mais pobre e nunca estendeu a mão. Realmente não é 90%. A drogadição e o alcoolismo são problemas assim muito presentes na população de rua, mas 90% eu acho que é um pouco de exagero, né? Acho que foi o ouvinte Guima que foi o Wilton que mandou ontem. Eu uso um instituto de pesquisa com nome feio aqui para falar, mas eu não vou utilizar. Foi o Datachutes. Isso. Datachutes. O ouvinte Marcelo mandou assim: bom dia, Lula não está se afastando de nada, ele está seguindo a mesma estratégia do Biden nos Estados Unidos. Lula não sai na rua para não ficar cada vez mais clara a sua rejeição. Ele está seguindo um plano muito bem traçado de pesquisas fake e ajuda do TSE. É uma teoriazinha da conspiração aí, né, Marcelo? E os Illuminatis também. Infelizmente, as grandes mídias não são confiáveis, ficou claro a intenção de manipulação de acordo com seus próprios interesses, é a opinião do Marcelo. O ouvinte Chico Martins mandou assim: gostaria de escutar a opinião dos comentaristas sobre o Paulo Freire e meus sentimentos aos brasileiros do bem pelo falecimento do Olavo de Carvalho, meus pêsames da cultura. Chico, eu já li o Olavo de Carvalho, né? Não gostei do conteúdo, embora o texto fosse muito bom, reconheço o mérito dele da crítica à esquerda, lá atrás, e nunca li o Paulo Freire, que eu não sou pedagogo, embora seja professor, ainda? Mas vou ler o Paulo Freire. O Paulo Freire ele é injustamente acusado da situação ruim educacional no Brasil. Agora, o método Paulo Freire de alfabetização de jovens e adultos, de acordo com a realidade em torno deles, é reconhecido mundialmente. A Alemanha, nessa crise dos refugiados, adotou o método Paulo Freire para alfabetizar os refugiados em alemão. O Paulo Freire ele devia ser um orgulho do brasileiro, né? Não uma genia assim que todo mundo joga tudo no Paulo Freire. Ele é um dos 100 intelectuais da área de humanas mais citados em língua inglesa, o Paulo Freire. Quer dizer, ele é uma referência brasileira. Não é porque algumas pessoas pensam diferente dele em relação, principalmente, à pedagogia do oprimido, que você vai jogar pedras no Paulo Freire. Ele é reconhecido internacionalmente. Eu tenho... 7 horas... Fala. Desculpa, não, repita. 7 horas e 39 minutos, mas nem falei, como é que eu vou repetir? Repita, então. Agora sim, 7 horas e 39 minutos. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento. Tenha Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. E Tenda Praia Grande Aviação 24 horas. Segunda a sábado, mais tempo para a sua economia. Jovem Pan. Só o cliente Unimed Santos sabe o que é ter um médico sempre a seu lado. Contar com a maior cobertura de atendimento, com mais de 1.200 médicos e as principais clínicas, laboratórios e hospitais da região, além de ampla rede de serviços próprios. É sentir-se cuidado o tempo todo. E tem mais, consultas em telemedicina sem precisar sair de casa. Faça você também um plano Unimed Santos. Ligue 3281-8200 ou acesse nosso site Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano. Na sua vida. Curta o verão com tudo de bom no Tenda Atacado. Encha o seu carrinho ou seu estoque com o melhor da estação. Ofertas desta terça: alho a granel, R$12,90 o quilo. Leite condensado Nilza TP 395 gramas, R$3,95. Cerveja puro malte Império Lata 269 ml, R$1,89. Tenda Atacado Itanhaém. De segunda a sábado, aberto das 7 até meia-noite. Beba com moderação. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 974256616 ou acesse wordcom.com.br. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz. Todo começo de ano é agitado para todos nós, mas não podemos esquecer da vacinação dos nossos pets, que é a melhor proteção contra doenças infecciosas, que podem ser virais ou bacterianas.
A vacina da raiva e a polivalente são consideradas essenciais, pois previnem as principais doenças, e devem ser aplicadas desde filhote e fazer o reforço anualmente. Mas também existem outras vacinas, como a da tosse, que são opcionais, porém não menos importante. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h42. Você, ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista. Você participa por mensagem de texto, WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966. Hoje é aniversário de São Paulo. A fundação da cidade foi em 25 de janeiro de 1554 pelos jesuítas. A cidade comemora 468 anos. Tem a final da Copa São Paulo entre o Palmeiras e o Santos no Allianz Parque, às 10 horas da manhã. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o mais importante torneio das divisões de base no Brasil, e a final hoje vai ser entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. A diretoria do Santos chiou muito, né, com a escolha, porque já vai ser com torcida única, com razão. As regras diziam que o time de melhor campanha teria direito a ter os torcedores no estádio, porque no estádio de São Paulo, nos clássicos entre Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os jogos são de torcida única por violência, para evitar a violência. São Paulo tem o apelido de Terra da Garoa, recebeu do Vinícius de Moraes o apelido de Túmulo do Samba, e foi cantado, talvez a mais perfeita tradução de São Paulo seja a música Sampa, do Caetano Veloso. Linda a música do Caetano Veloso. A revista Exame fez uma enquete, uma pesquisa. 78% dos paulistanos amam a cidade, 87% acham que é o melhor lugar para trabalhar. Eu acho que devia ser 100% isso, né? Porque as oportunidades profissionais de São Paulo são muito mais amplas do que em qualquer outro lugar do Brasil. E quase 20% escolheram a Avenida Paulista como retrato símbolo de São Paulo. 7h44. Jornal da Manhã Litoral Paulista Saúde. Ameaças ao nosso organismo, medicina preventiva, tratamentos disponíveis. Apresentação doutora Priscila Abdala. A Priscila Abdala vai falar hoje sobre os danos, o prejuízo que podem ser provocados para a saúde das pessoas mais idosas pela onda de calor. Bom dia, Priscila. Oi, bom dia. Então, como está muito calor, né, é importante a gente cuidar dos nossos idosos. Eles reagem de maneira diferente ao calor, né? Então, com o avanço da idade, o organismo reduz a capacidade de controlar a própria temperatura. Então, é por isso que a gente vê os idosos com mais frios que os jovens, de manga comprida, tudo. A percepção de calor deles está alterada. Outra coisa que acontece também é o cérebro, né, diminui o envio de estímulos para a sede, né? Então, esse idoso também não vai ter sede. Então, com pouca água no corpo, eles desidratam com facilidade, né? Principalmente se tiver hipertensão ou diabetes e precisar, por exemplo, controlar a pressão alta com diurético ou tiver irregular a glicose, né, o organismo vai tentar compensar isso aí. E, então, a gente precisa reparar, né, nos sinais e sintomas que eles podem ter. Então, principalmente a urina alaranjada, né, que é mais concentrada, pressão baixa, né, às vezes cansaço, sonolência, que pode parecer, né, que é sonolência, que é cansaço, mas é uma desidratação, confusão mental, então às vezes não é nada grave, é só hidratar, e queda mesmo, principalmente por causa da hipotensão, né. As mulheres, elas têm maior tendência à infecção de urina, né, por causa da anatomia.
Então, o fato dessa urina estar mais concentrada também favorece mais a infecção, criação de cálculo renal, e aí o cálculo renal também retém mais a urina e tem muita chance de infecção urinária nessa época. O que a gente pode fazer, né? Como tentar evitar isso? Se o paciente for diabético ou hipertenso, procurar um médico se precisar regular a medicação, né? Não é a mesma coisa tomar diurético no verão e tomar diurético no inverno. Roupa pesada e sintética, né? Tomar cuidado quando eles forem se vestir, orientar para colocar camiseta de algodão, não deixar roupa sintética que não tem troca de calor. Aqueles pessoas, né, os senhorzinhos que abotoam a camisa assim, quase junto com o pescoço, não abotoar até em cima, né, no pescoço, que é bem comum também. Manter a casa fresca, janela aberta, o ar-condicionado, como no caso de ar-condicionado, procurar manter a umidade, se precisar colocar uma toalha molhada. Não expor esse idoso ao sol, tanto faz se você leva o idoso para tomar sol ou ele mesmo resolve fazer uma caminhada na praia nesses horários do meio-dia, da hora do almoço, né, preservar isso aí. Água, bastante, né, a gente fala assim, 2.000 ml por dia, tal, mas às vezes não é bem assim. Então, tem pessoas que têm problema cardíaco, você não pode afogar a pessoa, né? Então, tem que ser mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Então, vai calcular mais ou menos como é que está aquela ingestão. Não precisa necessariamente ser água. Pode ser água aromatizada, suco, chá, desde que não seja com muita cafeína, e o que esse idoso preferir tomar, de maneira que ele consiga tomar os líquidos. E a cerveja não serve, porque mexe no hormônio antidiurético, então não dá para ser cerveja, só hidratação mesmo. E deixar ali a água sempre acessível, para não ter perigo da pessoa ter preguiça, e deixar sempre fácil. E é isso. Eu brinquei assim quando ela começou a falar da onda de calor para os idosos, porque eu tenho uma carteira de identidade de pedra, né, de 10.008 anos, então lógico que eu tenho que tomar cuidado com a onda do calor, né. Tem uma outra carteira de identidade de 70 anos, então eu brincava, sou eu, né, o idoso e tal, mas essa questão da sede, essa questão da falta de uma menor sensibilidade para a temperatura, muito interessante o que a Priscila tocou. Agora, quando ela falou que a cerveja não hidrata, a revolta aqui no estúdio foi completa, viu? Eu imaginei, por isso que eu falei para o pessoal não se iludir, eu já pensei logo, vamos avisar que cerveja não serve para hidratar. Exatamente. Priscila Abdala, que apresenta todas as terças-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, o quadro de saúde. Obrigado pelas informações sobre os cuidados com os idosos na onda de calor, e uma ótima terça-feira para você, com muita água gelada. Para vocês também. 7h50. Repita. 7h50. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento. Tenha Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. E Tenda Praia Grande Aviação 24 horas. Segunda a sábado. Mais tempo para a sua economia. Jovem Pan. Só o cliente Unimed Santos sabe o que é ter um médico sempre a seu lado. Contar com a maior cobertura de atendimento, com mais de 1.200 médicos e as principais clínicas, laboratórios e hospitais da região, além de ampla rede de serviços próprios. É sentir-se cuidado o tempo todo. E tem mais, consultas em telemedicina sem precisar sair de casa. Faça você também um plano Unimed Santos. Ligue 3281-8200 ou acesse nosso site Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
Venha conhecer o Tenda Atacado Aviação. Curta o verão com tudo de bom e encha o seu carrinho ou seu estoque com o melhor da estação. Ofertas desta terça. Alho a granel, R$12,90 o quilo. Leite condensado Nilza TP, 395 gramas, R$3,95. Cerveja Puro Malte Império Lata, 269 ml, R$1,89. Tenda Atacado Aviação, de segunda a sábado, aberto 24 horas. Avenida Presidente Kennedy, 3113. Viva com moderação. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Paulo Andrade, o ouvinte Haroldo Pita mandou assim: hoje, final da Copa São Paulo, meninos da tia versus meninos da Vila. Pode entregar a taça para o Palmeiras. Eu não acredito, não. Pô. A escolha do Allianz Parque foi não tem respeito ao Santos. Eu entendo esse lado do Santos, mas não tinha estádio. Não tinha estádio. O único estádio que ia ter disponível era o do Corinthians. Mas como vai ter jogo do Corinthians que foi transferido para hoje, eles preferiram não arriscar, né? Acho que perigoso. Achei perigoso também. O Morumbi não tinha condições, o Pacaembu está fora de combate, o Canindé está com um gramado ruim, então não tinha muito o que fazer. Agora, o corintiano, Edilson... Só ruim, finalizando, Paulo, eu acho que a federação devia ter avisado no começo, agora no final fica mais fácil, né? E o Palmeiras, ainda mais o Palmeiras que não tem esse título, então tá muito favorito. O Santos tem 3 conquistas da Copinha, o maior campeão é o Corinthians, que tem 10, o São Paulo tem 4, o Flamengo tem 4, né, também, o Fluminense tem 4 e o Palmeiras até hoje não conquistou nenhuma Copinha. Agora, o corintiano Edilson de Praga é muita cara de pau, né? Olha aqui, ele manda: bom dia, afinal, não vão falar? É medo? É contra o Palmeiras, afinal, não é? Ele fala assim: no Sub-15 deu nós, kkk, é verdade, no Sub-15 no domingo, o Corinthians ganhou do Santos na final da Copa Votorantim por 2-0. O ouvinte Paulinho Knight manda assim: ok para torcida única, mas a escolha do Allianz não está tecnicamente, entre aspas, justificado. Muitos santistas propuseram até WO. Eu tenho a impressão que a torcida do Palmeiras não merecia estar no estádio hoje, apesar do regulamento, porque foram 2 incidentes graves nessa semana, né? No Sub-15 contra o Santos, quebraram o alambrado para agredir a torcida do Santos, e na semifinal de sábado contra o São Paulo, eles fizeram uma emboscada para a torcida do São Paulo, né? Que era jogo de torcida única também. O ouvinte Chico Martins mandou assim: eu, como um legítimo Martins de Bragança, em Portugal, entendo, apesar de não concordar, as opiniões emitidas pelo Danilo Martins, pois eu, quando tinha a idade dele, também errei quando votei na Thelma de Souza, diz o Chico. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Agora, deixa eu responder depois o meu amigo aqui, né, o Otto Martins. Agora, quem está muito bravo é o ouvinte, o Wilton Cavalheiro, de Itanhaém. Ele diz assim: que triste, professor Olavo faleceu, infelizmente a gigantesca quantidade de crápulas do Brasil destila ódio, enquanto acusa Olavo de ódio. Ele também aí esculhamba, que a Jovem Pan Santos também dá espaço para imbecis. Uma vergonha você, Paulo Schiff, entrevistar esses dois para falar do Olavo, o povo aí falando de ódio, acusando os outros do que pratica, uma vergonha. Aí ele diz assim: sucesso do método Paulo Freire, os burros acham que falei em 90% de drogados como afirmação estatística, e não como força de expressão. Realmente é força de expressão. E muita gente, várias vezes eu conversei com alunos do Olavo de Carvalho, e muitas coisas que o Olavo de Carvalho escrevia, com as quais eu não concordava, ou os alunos diziam que era hipérbole, né? Hipérbole é o exagero, né, Danilo? É muito difícil você ler algum tweet dele, algum material dele, porque a maioria é palavrão, são ofensas, né? Até ursos ele xingou, né? Quando ele tirou a licença de caça dele.
Eu parei no comentário dele. O Wilson, como é que é o nome dele? Wilton. Wilton. Eu parei quando ele chamou de professor, então esse eu não vou comentar, né? Já vou descredibilizar ele, porque, desculpa, Mas professor do quê? o Olavo tinha muitos alunos, né, no curso virtual dele, né? Mas eu podia falar de outras coisas também, né? Também quando Hitler montou e subiu a ascensão do Partido Nazista, ele tinha muitos seguidores também, né? Falando um monte de groselha. Isso não quer dizer nada. Agora, quanto a esse outro, Chico Martins, é isso? Chico Martins. Aí ele falou da minha idade, né? Que ouvir outros pontos de vista. Eu concordo, Chico. Eu acho que você tinha que parar para mesmo ouvir. Afinal de contas, por exemplo, ele falava que era difícil refutar a teoria da Terra plana, né? Porque ele tinha analisado o estudo da plenitude das águas e tal. Eu acho que você tinha que ir atrás mesmo e começar a ouvir outros pontos de vista. Afinal de contas, a gente está em 2022, Terra plana é algo que precisa ser discutido. Não vacinação também. Afinal de contas, quando você nasceu, você foi vacinado para não pegar uma série de doenças que foram erradicadas e voltaram atrás graças a essa geração. Então você tem total razão, acho que a gente tem que ouvir outros pontos de vista mesmo. Tem a Ku Klux Klan também, para você poder ouvir alguns pontos de vista deles, são bem interessantes, eu acho que você vai gostar. Então, assim, são extremistas, né? Acho que você deveria ir atrás desses pontos de vista, meu amigo. Mas a idade não quer dizer nada, né? Tanta gente velha fazendo besteira e tanta gente nova fazendo besteira. Se você for se pautar pela idade para tentar descaracterizar ou descredibilizar meu comentário, você tá um pouco ferrado. Eu com 10.008 ainda faço besteira, né? Exato. Eu não sei por onde eu começo, Fê. Sinceramente, eu fiquei meio perdido nessa história. Olha, antes de você começar, então, vai pensando, eu vou ler a participação do ouvinte Vinícius Rodrigues. Ele mandou assim: bom dia, Paulo e equipe. Quanto às milícias digitais, não vejo problema propriamente dito nelas, e sim no dispositivo provido ou desprovido de inteligência que acessa esse tipo de informação. Desculpe, mas seu amigo não foi muito inteligente ao acreditar divulgar a mensagem. Se não for falta de inteligência, no mínimo será má fé, acreditando estar denegrindo o lado oposto. Fake news sempre existiu e sempre existirá, seja direita, esquerda, centro, no alto do muro, onde quer que seja. O que muda com a tecnologia é o alcance rápido e estratosférico, que a antiga militância só conseguia em mesa de bar, discussões familiares. A análise dele é correta, corretíssima, né? Do Vinícius Rodrigues. Agora sim, Benjamin, já pensou? Pode começar. E eu decidi começar com o ouvinte, que eu não lembro o nome dele, infelizmente. Eu também votei na Thelma e nunca me arrependi. É o Chico Martins. Chico Martins. Eu não votei na Thelma. Ele não votou. Ainda há chance. Ela tem várias candidaturas. Bom, o Danilo, só preciso esclarecer. O Danilo tem idade para ter votado. O Danilo estava nascendo na época que De que ano você é, Danilo? Eu sou 86. E a Thelma foi candidata em 88. Então, né? O Danilo tinha 2 anos. Não, vou corrigir. Ela foi candidata há 2 anos atrás. Não, mas nós estamos brincando de prefeitura. Quando foi prefeito. Mas eu queria começar a discutir um pouquinho. Assim, eu ia ler 2 frases. A primeira frase que eu peguei aqui é: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Paulo Freire. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Você escolhe uma postura no mundo. Quando eu brinquei que eu não li Olavo de Carvalho, porque a minha escolha pessoal de vida, eu não escolhi o amor, eu não escolhi o ódio. Existem várias maneiras de você discutir as tuas ideias e influenciar as pessoas. Nós temos um marqueteiro, que é a profissão dele, influenciar pessoas. Ele pode escolher influenciar eticamente ou com uma fake news. São escolhas que moldam o caráter das pessoas. Não é a idade. Obrigado. Danilo pode ser mais jovem do que eu, e eu lamento isso, gostaria de eu ser o mais jovem, mas o caráter é tudo, amigos. Sabedoria, educação, não se mede pelos títulos universitários. Também se mede. Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu ia ter que lembrar que o brasileiro que tem mais títulos honoris causa no mundo era o Paulo Freire. No mundo inteiro ele é reconhecido. Ele não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Então, quando a gente começa a discutir isso, e eu volto a dizer, o problema do Olavo de Carvalho, Paulo, tem tanto Paulo na mesa, é o ódio. É como você transmitiu a mensagem.
junto com tudo isso, a gente precisa discutir um pouco essa história do fake news. Fake news sempre existiu. O grande problema é a tua posição de vida. Você propaga o fake news ou você para pensar? Dá a desculpa da hipérbole, eu entendo isso, é uma figura de linguagem que nós que falamos em público, seja na escola, seja no cursinho chinfrim da internet, tira todo o peso do nosso respeito. Ontem, na preparação do aniversário de São Paulo, anteontem alguém me falou que tinha uma filha fazendo um trabalho sobre os cortiços de São Paulo. E eu vi uma notícia ontem que existem 32 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Muito mais, né? O censo mostrou isso. Existem outros buracos que elas se escondem. Eu tenho um apartamento perto da Avenida Paulista e eu vi um fenômeno que vocês já devem ter visto quem vai a São Paulo. Não são mais as favelas, os barracos, são as barracas. Não são mais homens de ruas, são famílias de rua. Andando no Gonzaga, aqui em Santos, eu vi uma mulher na antiga Loft, coração do Gonzaga, morando numa barraquinha, e ela fazia uma coisa que eu nunca tinha visto. Ela varria o chão na frente da sua barraca. O que quer dizer isso? Ela acabou de estar na rua. Ela ainda não perdeu os traços de urbanidade que a gente tem. E ela não está na rua por drogas. A gente acabou não tocando numa pauta importante, que seria a da tensão na Ucrânia. O Danilo entende que caminha para uma guerra assustadora, eu entendo que caminha para um acordo entre a Rússia e a organização do Tratado do Atlântico Norte, as potências ocidentais. E também numa pauta importante, o Brasil caiu 2 posições para a 96ª posição no ranking mundial de percepção de corrupção. A ONG Transparência Internacional, que faz essa classificação, cita no setor público, né, a análise de 180 países, o Brasil tem 38 pontos, 100 pontos é altamente íntegro, 0 pontos é altamente corrupto. O Brasil está mais perto do altamente corrupto do que do altamente íntegro. E a Transparência Internacional cita interferências indevidas em organismos de combate à corrupção e o orçamento secreto. Com isso, chegamos ao final do Jornal da Manhã Litoral Paulista, que teve como comentaristas o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o marqueteiro, o empresário do marketing Danilo Martins, tivemos o quadro de saúde com a Priscila Abdala, médica, o quadro de comportamento com a Paula Carvalhais, psicóloga, tivemos o Paulo Andrade aqui operando a mesa de áudio e participando. Hoje você vai secar quem mesmo, Paulo? Nenhum dos dois. Eu vou secar o Palmeiras. Vai secar o Palmeiras hoje. E tivemos principalmente audiência, carinho, companhia e participação do ouvinte da Rádio Jovem Pan Santos. Para você, ouvinte, até amanhã, nesse mesmo horário das 7 da manhã. Uma ótima terça-feira para você, que você merece. Direto da redação Jovem Pan, as notícias do Brasil e do mundo. Pan News. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento. Tenha Unimed Santos e sinta-se cuidado o tempo todo. E Tenda Praia Grande Aviação 24 horas. Segunda a sábado. Mais tempo para a sua economia. Jovem Pan.